Olá, tudo bem? Você já assistiu o belíssimo filme Carruagens de Fogo, que também tem uma música belíssima? Pois é, ele chegou ao Brasil em 1981 e, entre outras coisas, ele retrata sobre a vida de dois jovens que defenderam a Inglaterra nas Olimpíadas de 1924. Eram eles Harold Abrams e Eric Liddell. Eric Liddell, ou Eric, ele era cristão, ele era evangélico, protestante, e ele era considerado o homem mais rápido do mundo. E aí, curiosamente, a final daquelas Olimpíadas para ele caiu num dia de domingo. E aí, então, ele se negou a correr a final e defender a Inglaterra nos 100 metros livres, porque na sua concepção o domingo era dia do Senhor e ele deveria então com exclusividade tão somente dedicar-se a Deus. Ainda que o rei da Inglaterra insistisse com ele para que ele corresse, ele se negou terminantemente, alegando novamente que o domingo era dia do Senhor e que ele então daria exclusividade para o serviço e adoração a Deus. Sei que depois ele correu os 400 metros e ele ganhou a medalha de ouro e que também depois foi missionário na China, onde ele morreu sob os ataques dos japoneses. Mas o que eu quero enfatizar aqui é a visão deste jovem em que ele resolveu abrir mão de ser o campeão, de defender o seu país ou de fazer qualquer outra coisa no dia de domingo, porque no seu coração era um dia de exclusividade, de dedicação, de adoração ao Senhor. Nós vemos que cada dia mais os cristãos banalizam este momento, banalizam o dia de domingo, fazem qualquer coisa e nem se importam se vão estar na casa de Deus, se ajuntando como povo de Deus ou não, para adorá-lo, para com exclusividade dedicar este dia ao Senhor. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 7, nós vemos o povo de Deus reunido exatamente no primeiro dia da semana, consagrando este dia ao Senhor, por isso chamado Dia do Senhor. Diz assim o texto: no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Portanto, os cristãos se reuniram no primeiro dia da semana, no dia de domingo, para cultuarem a Deus, para celebrarem a Santa Ceia do Senhor, para terem aqui a instrução do apóstolo Paulo. E existem outras passagens, como Marcos 16, 2, Marcos 16, 9, 1 Coríntios 16, 2, João 20, versículo 1, em que de alguma forma o domingo é mencionado, porque fala ali do primeiro dia da semana. Amanhã é domingo, é o dia do Senhor. Nós temos aí a liberdade de aproveitarmos toda a nossa semana, sobretudo os nossos 6 dias, para fazermos o que nós bem entendemos. Mas o primeiro dia da semana, que é o domingo, nós sempre precisamos visar estarmos nos dedicando única e exclusivamente para a adoração a Deus e para a alimentação da nossa alma através dos cultos que nós precisamos prestar ao Senhor. Que nós possamos dar exclusividade a esse dia, que nós tiremos esse dia, tiremos o tempo neste dia para estarmos em família, cultuando a Deus, aprendendo do Senhor,
nutrindo a nossa vida, nutrindo a nossa alma, para que nós não venhamos a nos esfriarmos espiritualmente, mas para vivermos de forma comprometida, de forma dedicada para o louvor da glória de Deus. Portanto, amanhã, domingo, eu convido você para estar presencialmente na nossa igreja. Mas se você por algum motivo não puder, sobretudo por esta questão da pandemia, a respeito da qual você ainda pode ter medo, nós teremos o nosso culto online às 10 horas da manhã e também às 18h30. Mas que, sobretudo, nesse dia, você possa dar exclusividade a Deus e buscar a presença de Deus. É nisso que eu creio. Tenha um final de semana abençoado com o Senhor. Amém.